Para o mundo, Vladimir Putin demonstra confiança. Ele se porta com uma aura intimidadora, sempre ereto e mais do que disposto a zombar daqueles que não concordam com seu ponto de vista. Ele é o líder forte da política russa, o único em quem os russos confiam para trazer prosperidade ao país. E no contexto da guerra na Ucrânia, domínio completo sobre aqueles que se opõem à Rússia. Mas as aparências enganam, e por trás do véu que Putin ergue está um homem que tem medo de todos e de tudo ao seu redor. A paranoia de Putin explodiu, levando o presidente da Rússia a viver em constante medo de uma traição no Kremlin. Nada disso aparece na imagem que Putin mostra ao mundo, mas há sinais de que sua paranoia está dominando-o. E basta olhar para uma série de mortes recentes para ver um desses sinais. Em 8 de julho, foi noticiado que o ex-ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovoj, cometeu suicídio. Um dia antes de o corpo de Starovoj ser achado em um parque nos arredores de Moscou, com um tiro na cabeça, uma pistola foi encontrada ao lado, sugerindo suicídio. Ele provavelmente tinha um motivo. Starovoj foi demitido de seu cargo poucas horas antes por Putin. O incidente chocou a Rússia, mas não deveria. Afinal, por mais dramática que tenha sido a partida de Starovoj deste plano, não foi nem de longe a primeira vez que um alto funcionário russo teve uma morte prematura nos últimos tempos. Apenas alguns dias antes, o vice-presidente da empresa russa de transporte de petróleo, Transneft, teve um destino igualmente macabro. Desta vez, a arma escolhida não foi uma de fogo. Andrei Badilov sofreu uma queda infeliz da janela de um prédio de apartamentos, conforme relatado pela Foreign Affairs em setembro. A morte de Badilov não foi um caso isolado. Como o mesmo veículo observa, impressionantes 56 dos mais proeminentes funcionários e empresários da Rússia morreram desde que Putin invadiu a Ucrânia. Muitos deles em circunstâncias estranhas e até suspeitas. Esse tipo de morte se tornou tão comum que já existe até um termo para descrevê-las: Síndrome da morte súbita russa. A The Atlantic popularizou o termo em dezembro de 2022. Naquele período, já haviam ocorrido cerca de 20 mortes misteriosas entre a elite russa, com mortes notáveis, incluindo mais quedas de janelas, supostos suicídios e até ataques cardíacos suspeitos em pessoas aparentemente saudáveis. A síndrome da morte súbita russa pode ser aplicada a qualquer morte de um oficial russo proeminente que pareça fora do comum ou mal explicada. Se as pistas ainda não deixaram claro, é muito provável que essas mortes tenham sido causadas intencionalmente pelo Kremlin, possivelmente por ordem de Putin. Veja, por exemplo, as frequentes quedas de janelas. É plausível acreditar que uma queda possa ser um acidente, talvez até duas. A defenestração ficou tão comum que virou piada. Quem irrita Putin costuma ter quedas infelizes de janelas altas. A defenestração tem sido usada para eliminar opositores políticos desde os primeiros prédios altos, mas, na era moderna, a Rússia monopolizou essa prática, como a saída dramática de Tosca do Castelo de Santo Ângelo. A morte por queda de grande altura tem um aspecto performático e até moral, escreveu Elaine Godfrey na The Atlantic em 2022. Putin parece ter um lado performático. O que ele não percebe é que essas mortes estão revelando as falhas em sua atuação como homem forte da Rússia. A síndrome da morte súbita russa se tornou comum desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Como Putin é paranoico, até opositores amigáveis, que talvez queiram o melhor para ele e para a Rússia, viraram inimigos. Até quem Putin confia atualmente está em risco, pois ele costuma manter suas ações em segredo. Mortes súbitas de russos são misteriosas porque ocorrem sem aviso e às vezes de formas tragicamente cômicas. No entanto, o presidente da Rússia às vezes é mais direto em seu desejo de eliminar as pessoas que considera uma ameaça. A Foreign Affairs cita como exemplo a repressão do Kremlin ao Ministério da Defesa russo em 2024. Essa repressão resultou na demissão de Sergei Shoigu, rebaixado a presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Shoigu teve sorte. Foi rebaixado, enquanto outros sob seu comando tiveram destinos bem piores. O vice de Shoigu, Timur Ivanov, foi condenado a 13 anos de prisão por suposta corrupção. Essa sentença está entre as maiores já aplicadas a um funcionário russo. Muitas prisões aconteceram desde então.
junto com as mortes súbitas de figuras proeminentes. Uma tendência estranha parece estar surgindo. Quanto mais próximo alguém chega de Putin, maior a probabilidade de estar em perigo. Putin estaria mantendo amigos e inimigos ainda mais próximos? Será que a paranoia de Putin chegou ao ponto de ver qualquer um em seu círculo como ameaça? A Rússia pode estar tentando criar a narrativa de que todos esses incidentes estão relacionados a Putin expulsando os corruptos de seu círculo. Não se trata de paranoia. O Kremlin quer que as pessoas acreditem que Putin está apenas criando uma forma mais pura de governo russo. No entanto, isso parece irônico, considerando que a Rússia é uma sociedade movida pela corrupção. E Putin geralmente está no centro disso. Já em janeiro de 2016, a British Broadcasting Corporation noticiava que o Tesouro dos Estados Unidos acreditava que Putin era corrupto. Adam Zubin, que na época supervisionava as sanções americanas contra a Rússia, deixou a acusação bem clara. Vimos ele favorecer aliados e enriquecer amigos, enquanto marginaliza quem não considera próximo, usando ativos estatais, seja a riqueza energética da Rússia, sejam outros contratos do governo. Ele direciona esses recursos para quem ele acredita que irá servi-lo e exclui aqueles que não. Para mim, isso é um retrato de corrupção, disse Zubin. Ele parece ter razão. Putin possui uma fortuna que, segundo a revista The Week, pode chegar a 200 bilhões de dólares. Isso é estranho, já que documentos oficiais do Kremlin indicam que Putin recebe 140 mil dólares anuais como presidente da Rússia. Isso quase sugere que as pessoas que Putin está eliminando, seja por rebaixamentos, sentenças de prisão ou pela chamada síndrome da morte súbita russa, são justamente aquelas que enriqueceram Putin durante seu mandato como presidente da Rússia. Combater a corrupção não é o verdadeiro objetivo de Putin. Ele é corrupto. Não! O verdadeiro objetivo em tudo o que Putin está fazendo agora é evitar o que ele vê como a ameaça interna cada vez maior. Isso poderia tirar dele o poder ao qual ele se agarra tão desesperadamente. O que Putin faz com pessoas que eram próximas ou ajudaram em seu enriquecimento serve para criar um clima de medo, deixando todos ao redor de Putin tão paranoicos quanto ele. A Foreign Affairs observa que até os políticos russos mais experientes consideraram a morte de Starovoj especialmente difícil. Por um lado, ele ainda não havia sido acusado de nada, mas por outro, estava claro que ele havia escolhido a morte em vez da prisão. Segundo o veículo, vários membros do governo russo também foram ao funeral de Starovoj, aumentando ainda mais a incerteza. Ao comparecerem, esses oficiais arriscam-se ao lamentar a morte de quem Putin via como ameaça? Ou será que tudo isso é uma tragédia real que Putin nunca quis, o que tornaria aceitável ir ao funeral? Essas perguntas devem estar na mente de muitos oficiais russos após a morte de Starovoj. Putin quer que seus oficiais reflitam nessas perguntas e não deixou clara sua posição sobre o funeral. A mídia estatal russa disse que Putin enviaria uma coroa de flores ao funeral, sugerindo que outros poderiam comparecer. No entanto, essas reportagens foram posteriormente retiradas, apesar de terem sido veiculadas pelas agências de notícias estatais, sobre as quais Putin tem influência. Talvez um teste, uma maneira distorcida de Putin identificar quem mais representa um risco para sua posição. É difícil dizer. No caso de Starovoj, parecia haver ligação com a corrupção que Putin quer eliminar. Diversos colegas do ministro morto foram envolvidos em esquemas de desvio de verbas, incluindo um que desviou 250 milhões de dólares americanos de um projeto para reforçar a fronteira da Rússia com a Ucrânia. Isso era comum na Rússia antes da guerra na Ucrânia. Agora, enquanto Putin tenta juntar cada centavo para sustentar a guerra, tais ações podem ser fatais. Isso pode ser mais um sinal da paranoia de Putin. Ele pode estar tão obcecado com a guerra na Ucrânia que sua visão limitada o levou a acreditar que qualquer ação que prejudique o esforço de guerra é intencionalmente maliciosa contra Putin. Só isso já é suficiente para criar medo entre a elite russa. E medo foi exatamente o que Starovoj sentiu. A British Broadcasting Corporation conversou com Nina Khrushcheva, professora de Relações Internacionais na The New School, em Nova York. Ele deve ter temido que receberia dezenas de anos de prisão se fosse investigado. E que sua família sofreria muito, disse Khrushcheva sobre Starovoj. Portanto, não há saída. Lembrei de Sergor Orjunikidze, ministro de Stalin, que se suicidou em 1937 ao sentir que não havia saída.
Pensar em 1937 no contexto atual faz refletir bastante. Lembre-se da ligação com Stalin. Ele será citado novamente mais adiante no vídeo. O contra-argumento para Putin deixar sua paranoia criar esse clima de medo é que tudo isso parece muito contraproducente. Se Putin está expurgando qualquer pessoa que ele considere uma possível ameaça, isso também significa que ele está perdendo pessoas que poderiam fornecer conselhos valiosos ou até mesmo enriquecer o líder da Rússia através da própria corrupção que ele afirma estar combatendo. No entanto, Putin avisou a elite russa que isso iria acontecer, mesmo que muitos não tenham acreditado nele. Em março de 2022, a NPR informou que Putin havia feito um alerta para todo russo contra a guerra. O povo russo sempre saberá diferenciar patriotas de traidores e escória, e simplesmente cuspir essas pessoas como um mosquito que entrou acidentalmente em suas bocas, declarou Putin, enquanto criticava os russos que, segundo ele, estavam mentalmente alinhados com o Ocidente. Estou certo de que essa purificação natural e necessária só fortalecerá nosso país. Solidariedade, coesão e prontidão para enfrentar qualquer desafio, acrescentou Putin. Isso já era um sinal. Enquanto a elite, achando que Putin não os atacaria, provavelmente aplaudia essas falas. Putin afirmava abertamente que eliminaria qualquer opositor. Muitos na Rússia não percebiam que a identidade de Putin já estava ligada ao desejo de reivindicar a Ucrânia para a Rússia. Qualquer coisa que ameaçasse esse objetivo colocava a pessoa entre os que deviam ser eliminados. Funcionários que desviaram 250 milhões de dólares americanos de um projeto de fronteira são o exemplo perfeito. Uma ação que antes faria Putin aparecer para pegar sua parte acabou levando à prisão dos responsáveis. Isso é a transformação. A Rússia que Putin criou e supervisionou por mais de 2 décadas foi completamente transformada pela obsessão de Putin com a Ucrânia e pela paranoia que surgiu disso. Ainda assim, muitos na Rússia acreditam que os vários exemplos do que está acontecendo com aqueles que Putin considera opositores nunca os afetarão. As pessoas sabem que devem agir com cautela, mas seu conformismo vem mais da indiferença adquirida e da obediência ao que não podem mudar. A Foreign Affairs afirma que a elite russa enfrenta outro problema. Cercados pelo medo imposto por Putin, tentam ser subservientes em um cenário que muda o tempo todo. Então, como alguém da elite russa poderia sequer saber que Putin está vindo atrás deles? Salame. Putin usa o que na Rússia chamam de táticas de salame para, aos poucos, se aproximar de quem deseja eliminar. Essa estratégia aparece em larga escala quando a Rússia testa a OTAN e o Ocidente com incursões de drones e caças. A ideia é dar uma série de passos graduais, ou seja, fatiar o salame, para alcançar um objetivo, sem que nenhum desses passos alerte o alvo pretendido da pressão sobre o que eventualmente vai acontecer. A abordagem da Rússia em relação à OTAN é projetada para evitar provocar uma grande contra-resposta. Se houver resposta, Putin pode alegar que a Rússia não fez nada para provocá-la. No contexto de como Putin está tratando tantos membros da elite russa, a tática do salame é empregada de forma um pouco diferente. Putin começa perseguindo subordinados e funcionários menores ligados ao seu alvo principal. As camadas são removidas, tirando a base do alvo antes do ataque final de Putin. Foi isso que ocorreu com Starovoyte e Shoigu. O corte do salame parece estar se acelerando na Rússia neste momento, mas Putin ainda está seguindo a mesma rotina. Quem ele mira provavelmente prevê isso, se conhecer a tática. No entanto, não há nada que eles possam fazer a respeito, além de se submeterem à prisão ou permitirem que aconteça com eles um caso da chamada Síndrome da Morte Súbita Russa. Quando Putin estiver pronto para agir, seja qual for a forma. Atualmente, Putin mira tecnocratas e oligarcas russos. E é aqui que o líder da Rússia, por estar tão aterrorizado com a traição, pode acabar destruindo o próprio país. Putin troca parte da elite russa por heróis militares que atuaram na Ucrânia. A guerra da Ucrânia influencia fortemente a visão aqui, pois a paranoia de Putin faz com que ele confie apenas em quem se destacou na Ucrânia para servir a sua visão da Rússia. Quanto aos tecnocratas da Rússia, Putin está mantendo aqueles de que precisa, como os que estão garantindo que a Rússia mantenha alguma aparência de estabilidade econômica. Apesar dos altos gastos de Putin na Ucrânia, ele elimina quem considera desnecessário.
A indústria de tecnologia russa sofre com essa abordagem. Como relatou o Moscow Times em junho, Putin se voltou contra os inovadores de tecnologia da Rússia. As empresas ocidentais que atuavam na Rússia e apoiavam algumas das mentes mais brilhantes do país foram todas expulsas. Mesmo que Putin cortejasse essas empresas há poucos anos. Como em tudo que Putin faz, o objetivo agora é o controle. Permitir que os russos inovem e potencialmente cresçam é justamente o oposto desse controle. Este é outro tipo de purga. Não eliminar pessoas em quem Putin não confia, mas evitar que alguém surja inesperadamente abaixo dele como desafiante ao trono. A relutância de Putin em permitir que alguém cresça se reflete na sua incapacidade de escolher um sucessor para o império que construiu. Segundo o Kiev Independente em maio, ele teria uma lista. Mas 73 anos não parece estar preparando ninguém para assumir quando ele se for. É fácil para o Kremlin coreografar. Chatham House chamou de inauguração esplêndida ao questionar como seriam os próximos 6 anos do governo Putin em maio de 2024. Lidar com isso é diferente. As consequências da guerra, a sucessão de um presidente que quer esmagar a oposição e outras tarefas precisarão ser enfrentadas no próximo mandato. Putin deixará um vazio se morrer antes de ser traído. E sua paranoia de que todos ao seu redor querem pegá-lo faz com que ele não veja outra solução a não ser deixar esse vazio para trás. Isso só criará mais problemas para a Rússia enquanto lida com as consequências da guerra na Ucrânia. No entanto, talvez os maiores exemplos da paranoia de Putin venham dos hábitos estranhos desse homem. Em 22 de outubro, a Times Radio publicou uma entrevista com Joe Parkinson, chefe da equipe World Enterprise do Wall Street Journal. O entrevistador cita hábitos estranhos, como Putin criar salas de conferência idênticas com o mesmo número de lápis apontados. De novo, o controle agindo. Tudo precisa ser como Putin deseja, ou sua mente paranoica pensará que alguém está tentando pegá-lo. O passado de Putin tem um papel em tudo isso, disse Parkinson à Times Radio. O ponto de Parkinson é esse. O que vemos hoje em Putin é fruto de um isolamento que se aprofunda há anos. Putin se tornou tão desconfiado de todos ao seu redor. Parkinson acrescenta que ele nem quer que seus principais funcionários saibam exatamente onde ele está. Putin, aparentemente, não passa tanto tempo em seu escritório, no Kremlin, como antes, pois agora prefere passar o tempo em um de seus muitos palácios presidenciais. É aqui que os quartos idênticos entram em cena, disse Parkinson à Times Radio. De acordo com a agência de inteligência americana e outras com as quais conversamos, ele construiu esses quartos idênticos para que, quando for fotografado, ele possa, em teoria, estar em qualquer um desses palácios. Putin também ordena que aviões de isca sejam enviados quando ele planeja uma viagem. Tudo para criar confusão e minimizar as chances de alguém tentar pegá-lo. Se isso não é paranoia, o que seria? Mais cedo, Stalin foi citado no vídeo. Essa referência mostra a ironia no comportamento de Putin. A Foreign Affairs cita os anos 1920 e início da ascensão de Stalin. Na época, um dos aliados mais próximos de Stalin era Nikolai Bukharin. À medida que Stalin se consolidava cada vez mais no poder, até mesmo Bukharin acabou se tornando um alvo. Em 1937, Stalin prendeu um aliado próximo por conspiração e o executou no ano seguinte. Tudo isso era parte do esforço de Stalin para expurgar e substituir quem participou de sua ascensão ao poder. Stalin morreu aos 73 anos, no fim, até seus médicos temiam tocá-lo devido à sua fúria paranoica. Putin tem a mesma idade que Stalin ao morrer e parece seguir seus passos atualmente. Talvez veja o governo de Stalin, de 1924 a 1953, como inspiração. Putin claramente tem um gosto pela história, já que usou inúmeras desculpas históricas como armas para justificar sua guerra na Ucrânia. A grande ironia é que a obsessão de Stalin por controle e sua paranoia criaram um país repressivo e com uma economia ruim, prejudicando seu povo. No fim,
Ele ficou tão temeroso que não confiava em ninguém para ajudá-lo ao morrer. Putin está seguindo pelo mesmo caminho e pode acabar sendo o caminho que o levará à traição que ele tenta desesperadamente evitar. A repressão stalinista já ocorre. A economia russa enfrenta dificuldades, mas ainda não colapsou. Talvez tudo o que Putin possa esperar agora seja morrer no poder, em vez de ser substituído por alguém que nem mesmo sua mente paranoica conseguiu prever. Apesar dos esforços, Putin perde o controle da Rússia. O colapso soviético 2.0 se aproxima. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais conteúdos sobre o enfraquecimento do controle e da sanidade de Putin.